Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo Vasconcelos e este é o canal Matemática Básica e esta é a 16ª aula do curso completo, certo? Sobre todos os descritores que compõem a matriz de referência do SPAES do nono ano de matemática. Na aula de hoje, a gente vai estudar o D48 do descritor 48, que tem por título, aliás, por redação, identificar e classificar figuras planas, quadrado, retângulo, triângulo e círculo, destacando algumas de suas características, como o número de lados e tipos de ângulos. Bom, vamos ver então algumas dessas figuras e destacar algumas de suas características, tá certo, pessoal? Começando pelo círculo ou circunferência, que não é a mesma coisa, tá certo? O círculo, ele engloba a parte interna, né, da figura, né, a parte interna, a área da figura, por assim dizer, enquanto que a circunferência é apenas aquele contorno, a parte externa, tá legal? Então, olha só, aqui eu tenho um círculo, que é toda essa parte, né, interna, e incluindo a circunferência, que é o contorno, né? A circunferência é apenas esse contorno aqui, ó, destacado aqui no laranja mais escuro, tá certo? E aí aqui, ó, eu tenho bem no meio o centro desta circunferência ou desse círculo, tá certo, pessoal? E aí, ó, partindo do centro e até encontrar qualquer lado, né, da extremidade, qualquer extremidade aqui da circunferência, a gente tem um raio, né? Daqui para cá é um raio, daqui para cá é outro, daqui para cá é outro e assim por diante, né? Isso é um raio. E um segmento de reta que sai de uma extremidade da circunferência, passa pelo centro da mesma e termina em outra extremidade da circunferência, é chamado de diâmetro. Observe que o diâmetro ele é igual a 2 vezes o raio, ó, porque daqui para cá é um raio e daqui para cá também é um raio. Então, o diâmetro ele é igual a 2 raios, tá certo? E aqui, pessoal, eu tenho uma corda. O que é uma corda? Né? Uma corda é um segmento de reta que sai de qualquer extremidade da circunferência e termina em outra extremidade, tá certo? Inclusive o diâmetro também é uma corda, né? Porque ele sai de uma extremidade e termina em outra, né? A diferença é que o diâmetro ele passa pelo centro da circunferência, né? E nem toda corda passa. E também vale destacar que o diâmetro é a maior de todas as cordas possíveis de uma circunferência, tá legal? Outro detalhe interessante sobre a circunferência dos círculos, pessoal, é a respeito dos ângulos. Olha só, as medidas dos ângulos inscritos e central. Aqui eu tenho uma circunferência, aqui eu tenho o centro destacado, né? E aí, vamos traçar um raio, né, daqui até aqui, né? E aqui outro raio. Esses dois raios aqui, eles vão formar essa abertura, esse ângulo aqui, tá certo? Agora eu vou pegar e a partir desse mesmo ponto aqui, ó, só que agora não vai mais chegar ao centro, né? Eu vou fazer uma corda e vai encostar aqui no outro lado da circunferência, tá certo? E desse mesmo ponto, outra corda também encostando aqui nesse mesmo ponto aqui do outro lado da circunferência, formando também outro ângulo. Aí eu tenho esses pontos, né, A, B e C aqui destacados. O que ocorre? Esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de alfa, certo? Ele é chamado de ângulo central, certo? Por que ele é o ângulo central? Porque ele é formado com o centro da circunferência, que está aqui o centro, certo? Já esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, ele é chamado de ângulo inscrito. Por que é chamado de ângulo inscrito? Porque esse ponto B aqui, que está formando esse ângulo junto com A e C, ele está inscrito na circunferência, tá certo? E aí existe uma relação bem interessante entre o ângulo central e o ângulo inscrito de uma circunferência. Esse ângulo central aqui, ele é o dobro desse ângulo inscrito aqui. Suponhamos que esse ângulo aqui, escrito beta, seja 20, esse alfa, que é o ângulo central, vai ser o dobro dele, vai ser 40. E assim por diante, né? Suponhamos que esse ângulo central aqui seja 100, como esse daqui é o dobro desse, esse é a metade desse. Então, se esse for 100, esse daqui vai ser a metade, que é 50. Então, a gente tem essa relação, ó, alfa, que é esse ângulo aqui central, é igual a 2 vezes o beta, que é 2 vezes esse ângulo inscrito, tá certo?
Características do quadrado. Vamos lá, ele forma, obviamente, né, 4 ângulos retos de 90 graus. E aqui a gente tem todos os lados L, né, são do mesmo tamanho. Temos aqui também as suas diagonais, né, uma, duas diagonal. E o quadrado, o encontro das suas diagonais também formam ângulos retos de 90 graus, tá certo? Consequentemente, ó, ele vai formar 4 triângulozinhos retângulos, ó, que vai ser 90 graus, e aqui vai ser 45 graus, e aqui vai ser 45 graus em cada um desses triângulozinhos, tá certo? Outra característica também do quadrado, pessoal, é que o encontro, né, a intersecção aqui entre as suas diagonais, vai dividir essas diagonais em pedaços do mesmo tamanho. Esse pedaço vai ser igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, né? É o ponto médio das diagonais, divide bem no meio, tá certo? Vamos agora aqui para o retângulo, né? Também tem 4 ângulos retos de 90 graus. Aqui esse lado é igual a esse, e esse outro aqui é igual a esse daqui, certo? Temos também aqui as suas duas diagonais, elas não vão formar 90 graus aqui, tá certo? Mas elas também vão dividir, certo? No encontro, né, na intersecção dessas duas diagonais aqui, vai ser o ponto médio de todas elas, né? Vai dividir em 4 pedacinhos do mesmo tamanho, as diagonais, tá certo? Esses tracinhos aqui indicam que esses pedaços têm o mesmo tamanho, tá certo? E o triângulo, né, que a gente vai ver daqui a pouco, né, na próxima tela a gente vai ver com mais detalhes as suas características. Ele é formado por 3 lados. Classificação dos triângulos. Os triângulos eles podem ser classificados, pessoal, em relação aos lados e também em relação aos ângulos. Em relação aos lados, ele pode ser equilátero. Equi significa equidade, igualdade. Látero quer dizer lado. Então, lados iguais. Então, ele vai ter os 3 lados iguais, ó. Esses 3 tracinhos quer dizer que eles têm a mesma medida. Ó. Esse e esse são iguais, certo? Então, esse é um triângulo equilátero. Por exemplo, esse aqui medir 10, esse também é 10, esse também é 10. Tá legal? Equilátero, todos os lados iguais. Ele também pode ser isósceles. Olha só, o triângulo isósceles tem essa característica. Ó. Esse lado também é igual a esse, mas esse é diferente. Consequentemente, o triângulo isósceles, pessoal, ele vai ter esse ângulo aqui diferente e esses 2 ângulos aqui iguais, ó. Certo? O triângulo isósceles vai ter 2 lados iguais, 2 ângulos iguais e um ângulo diferente e também um lado diferente. Certo? Voltando aqui no equilátero, os 3 ângulos são iguais e todos eles medem 60 graus, né? Porque a soma dos 3 é 180, como são iguais, 180 dividido para 3 dá 60. E a gente também pode ter o triângulo escaleno. Olha só, o triângulo escaleno ele é todo diferente. Ó. Esse lado é diferente desse, que é diferente desse. São 3 lados totalmente diferentes. Consequentemente, os ângulos também são diferentes. Ó. Esse ângulo é diferente desse, que é diferente desse. Tá certo? Agora, em relação aos ângulos, a gente pode classificar os triângulos da seguinte maneira. Ele pode ser um triângulo retângulo, quando ele possui um ângulo reto igual a 90 graus, olha só, está aqui o ângulo reto, ele possui um ângulo reto de 90 graus, ele é retângulo. Ele pode ser acutângulo, quando ele possui ângulos agudos, ou seja, quando ele possui todos os ângulos menores que 90 graus, olha só, esse aqui é menor que 90, menor que 90, menor que 90, ângulos agudos. E também ele pode ser obtusângulo, quando ele possui um ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 e menor que 180 graus. Tá certo? Ele fica entre 90 e 180 graus, ele é um ângulo obtuso, como esse exemplo aqui. Tá certo? Então, essas são as classificações dos triângulos. Muito importante a gente aprender isso. Vamos então para algumas atividades para fixar bem esse conteúdo. Olha só. Questão que caiu no SPAES. Veja a figura que Marcos fez na malha quadriculada abaixo. Essa figura é aí nós temos as opções, né? Bom, vamos então ver aqui algumas características dessa figura. Olha só, esse ângulo aqui a gente percebe claramente que eles são iguais, né? Porque é uma malha quadriculada, então esse pedacinho é igual a esse e esse pedacinho também é igual a esse, são ângulos iguais. Esses 2 verdes aqui também são iguais, certo? Então a gente pode concluir que os ângulos opostos são congruentes, ó.
esse é oposto a ele, está na frente. Então eles são iguais, são congruentes, quer dizer igual. E este verde e este outro verde são opostos, também um na frente do outro, também são iguais, são congruentes. Outra característica, ângulos adjacentes são diferentes. Adjacente é aqueles que estão lado a lado. Ó. Esse ângulo está de lado com esse, eles são diferentes, ó. Não são iguais, esses são diferentes e esses também são diferentes. Continuando, aqui eu tenho uma diagonal e aqui eu tenho outra diagonal. Esse pedaço aqui dessa diagonal ó, vai dividir em dois, esse pedaço é igual a esse, ó. Então essa diagonal aqui, né, vai se dividir em dois pedaços iguais aqui no encontro das diagonais. E esse vai ser igual a esse, tá legal? E ainda formam aqui, ó, ângulos de 90 graus no encontro das diagonais. Então, duas diagonais com tamanhos diferentes, ó, essa diagonal verde é maior do que a diagonal vermelha, cuja intersecção forma ângulos retos, olha, a intersecção é bem aqui no meio e forma ângulos de 90 graus, tá vendo? 4 ângulos retos. E divide a diagonal em dois pedaços iguais. Ó. Essa diagonal foi dividida em dois pedaços iguais e essa vermelha também em dois pedaços iguais. Então, essas características é do losango. Certo? São características do losango. Tá bom, pessoal? Atividade de número 2. Na circunferência de centro O abaixo, estão marcados 3 pontos inscritos na circunferência A, B e C. Os raios AO e OC e também as cordas AB e BC. Determine o valor do ângulo X. Olha só. Quer saber aqui o valor do ângulo X. Então, aqui, olha só, eu tenho esse ângulo inscrito aqui, olha só. AOC, esse ângulo aqui X, ó, ele está inscrito, ele é um ângulo central, né, ele está no centro da circunferência, partindo do mesmo ponto A e do mesmo ponto C aqui, ó, eles vão a esse outro ponto aqui, tá certo? Que vai formar um ângulo inscrito que está marcado o valor dele, que é 65 graus. Certo? Agora vocês têm que lembrar daquela regrinha, né, que eu expliquei agora há pouco nos slides anteriores. Olha só. Ângulo central mede o dobro do ângulo inscrito, ou seja, este ângulo central aqui, ele vai ser igual a 2 vezes o ângulo inscrito, que é esse daqui. Este é o dobro deste. Eu já sei que esse é 65. Então, o x vai ser igual a 2 vezes esse daqui, que é 65. Então, o x vai ser igual a 130 graus. Muito fácil, né? Muito tranquilo essa daqui. Muito bem. Vamos para a próxima. Atividade número 3. Diz assim, a figura a seguir é formada por triângulos, né? Tem vários triângulos. Tem esse daqui, e tem um triângulo grandão, né? Bom, sabendo isso, o valor de x mais y é... Vamos lá. Pessoal, vamos imaginar, ó, esse pedacinho aqui, esse ângulo é 120 graus. Se eu traçar um prolongamento até aqui, ó, eu vou ter o quê? Um ângulo raso. Eu vou chamar... Esse pedacinho eu vou chamar de A, certo? Isso aqui tudinho, ó, é um ângulo raso. Ó, o A mais o 120. É um ângulo de 180 graus, que é a metade de uma volta completa, né? Que seria uma metade, e que a outra metade, a volta completa é 360 graus. Então, se eu somar esses dois, vai ser um ângulo raso que é 180. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. A mais 120, que é esses dois aqui, vai ser igual a 180 graus, que é a medida de um ângulo raso. Sabendo disso, eu vou isolar aqui o A, vai ser igual a 180, e esse 120 passa para cá menos. 180 menos 120 é 60, então eu acabei de descobrir que esse A aqui é 60. Tanto que se eu somar 60 com mais 120, ó, vai dar 180, que é a medida do ângulo raso. Agora, olha só, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é igual a 180 graus. Então, eu vou somar, ó, esse que é 80, mais esse que eu descobri que é 60, mais y, e igualar 180 e acho o valor do y. Ó, y mais 80 mais 60 vai ser igual a 180, isolo o y, vai ser igual a 180, esse 80 passa para o outro lado menos, esse 60 também. 180 menos 80 é 100, menos 60, 40, acabei de descobrir que o y é 40 graus. Agora, olha que interessante, ó, esse tracinho aqui, nesse lado do triângulo, e esse outro tracinho aqui, indica que eles são iguais. Esses dois lados são iguais. Então, aqui eu tenho um triângulo isósceles, ó, esse lado é igual a esse lado. Consequentemente, o triângulo isósceles, né, ele vai ter dois ângulos iguais, né? Esse lado com esse lado, aqui embaixo, vai formar dois ângulos iguais, ó. Esse vai ser igual a esse, certo? Ele é um triângulo isósceles. Então, se aqui é x, aqui também vai ser x, certo?
É uma característica do triângulo isósceles. Agora, é só eu somar, ó, dá 180, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, x com mais 120 igual a 180. Ó, x com mais x é 2x, igual a 180, e esse 120, ó, é mais, passa para o outro lado, menos, da igualdade, né? Então, 2x vai ser igual a 180 menos 120 é 60. Isolando x, vai ser igual a 60 dividido por esse 2. Ó. 60 dividido para 2 é 30, acabei de descobrir que o x é 30, né? Se o x é 30, a questão quer saber, então, quanto é x mais y. Olha só, o x é 30 e o y é 40. É só eu somar 30 mais 40, 70 graus, item C. Tá legal? Vamos para a questão de número 4, que diz assim. Questão que caiu no Saresp. O vértice A de uma folha de papel retangular será dobrado sobre o lado BC, de forma que as medidas BA e BA' sejam iguais, como mostra a figura. Ó, aqui a figura da folha, aí ela foi dobrada, né, esse pedacinho aqui, ó, esse A foi dobrado até encostar aqui e formou esse A' aqui, ó. De tal forma que BE, daqui do B até o E e do B até esse A' aqui, ó, sejam do mesmo tamanho, tem a mesma medida, são iguais. Eu ampliei aqui, olha só, nas condições dadas a medida do ângulo, que é um dos ângulos internos do triângulo BA'E, ou seja, ele quer saber qualquer um desses ângulos aqui, né? Então vamos aqui, olha só. Aqui eu já sei, eu ampliei, né, essa parte aqui para ficar mais fácil de visualizar. A gente já sabe que esse ângulo aqui é um ângulo reto, né, que forma 90 graus, tá certo? A questão me diz que ele formou dois lados iguais, ó. Esse lado é igual a esse lado, BE igual a BA', ó, sejam iguais, ó. As medidas de BE e BA' sejam iguais. Então, esse lado é igual a esse, consequentemente, eu tenho um triângulo isósceles. Lembra da propriedade do triângulo isósceles da questão anterior? Ó, esse ângulo vai ser igual a esse, né? Ó. Porque se esse lado é igual a esse, esses ângulos aqui de baixo também vão ser iguais, é uma propriedade do triângulo isósceles, tá bom? Então, eu vou chamar ele de x e esse daqui também de x, porque são iguais, tá legal? Agora, se eu somar, aqui eu já sei que é 90 graus, porque é reto, vou somar x com mais 90, vai dar a soma dos ângulos internos deste triângulo, que é sempre 180. Então vamos lá, x com mais x é 2x, igual a 180, se 90 é mais, veio para cá menos. 2x vai ser igual. Quanto é 180 menos 90? 90, né? Então 2x igual a 90, vamos isolar o x, que vai ser igual a 90, dividido para esse 2, x vai ser igual a 45 graus, item A. Aí você pode perguntar, mas professor, a questão ela pede a medida de um ângulo, né? Ó, nas condições dadas, a medida do ângulo, que é um dos ângulos internos do triângulo BA', ó, esse ângulo aqui, ó, formado pelo ponto B, é 90 graus. E a gente já sabia isso desde o início, mas aqui não tinha, ó, nenhuma opção. Se tivesse, como a questão pedia só um ângulo de qualquer um deles, eu podia ter marcado 90. Como não pediu, eu tive que descobrir outro, e aí eu descobri o x, que é igual, né? São iguais, que é 45. Tá legal? Questão de número 5. O peso da figura está suspenso por duas cordas de mesma medida e presas no teto. Se o ângulo entre as cordas é de 30 graus, então o ângulo formado pela corda e o teto é de... Olha só, ele está preso por cordas de mesma medida e formando um ângulo de 30 graus. Então, se é de mesma medida, esse pedaço é do mesmo tamanho desse, eu tenho um triângulo isósceles. Consequentemente, ó, esse ângulo também é igual a esse, né? Característica do triângulo isósceles, ok? Ó, esse lado é igual a esse, certo? E esse daqui é diferente, né? Porque tem dois iguais e um diferente, triângulos isósceles. Então, pela característica do triângulo isósceles, né? Esse B é igual a esse B, né? B mais 30 vai ser igual a 180, que é a soma dos ângulos de qualquer triângulo, né? Internos. Então, B mais B é 2B, igual a 180. Esse 30 é número, passa para o outro lado, menos. 2B vai ser igual a 150, porque 180 menos 130, tá bom? Logo, B vai ser igual a 150 dividido para 2, que é a metade, né? Que é 75. Então, eu posso concluir que B mede 175 graus, né? Que são iguais, ó. Este ângulo e este ângulo têm a mesma medida. Item B. Questão de número 6.
Considerando que o triângulo ABC a seguir é isósceles de base BC, marque o item que contém o seu perímetro. Olha só, ele é triângulo isósceles e a base é essa daqui, BC, tá certo? Como ele é isósceles, então, e essa daqui é a base do triângulo, então eu posso dizer que esse lado vai ser igual a esse outro lado. Como aí eles são iguais, eu vou igualar essas expressões, ó, 3x menos 4 igual a x mais 12, esse igual a esse, e resolver a equação. Esse x vem para cá menos, e esse menos 4 vai para lá mais. Tá legal? 3x menos 1x é 2x, e 12 mais 4 é 16. Isolando o x, vai ser igual a 16 sobre esse 2, que vai dar 8. X vai ser igual a 8, tá certo? Como esse lado aqui, ó, ele mede 3x menos 4, tá legal? Eu vou substituir o valor dele, x, por 8. Então vai ficar, ó, 3 vezes o x, que é 8, 3 vezes 8 menos 4. 3 vezes 8, 24, menos 4, 20. Então eu descobri que esse lado mede 20. Como ele é isósceles, esse lado é igual a esse. Nem precisava fazer o cálculo para saber que aqui também ia ser 20. Mas eu vou fazer apenas para demonstrar que dá a mesma coisa, tá bom? Olha só. Esse lado aqui é x mais 12, tá bom? Então, o x é 8. 8 mais 12, 20. Portanto, aqui também vai ser igual a 20, né? Mas eu já sabia, fiz só para demonstrar mesmo. Bom, a questão ela pede o quê? O perímetro do triângulo. Então, eu já sei que esse lado é 20, esse é 20 e esse é 16. Basta eu somar, porque o perímetro é a soma de todos os lados, né, da figura. 20 com mais 20 é 40, com mais 16, 56, portanto, o item C. 56 centímetros é o perímetro desse triângulo. Atividade de número 7. Observe o relógio. Certo? Aqui um relógio com um ângulo X marcado. Qual a medida do ângulo X marcado? Ó, eu peguei esse relógio aqui e dividi ele em 12 partes iguais, já que ele tem 12 horas, né? Ele é dividido em 12 horas, certo? Ó, pode contar, vai dar 12 pedacinhos de mesmo tamanho. Um relógio semelhante a esse, né? Agora, olha que interessante. A circunferência do relógio, ela mede 360 graus, porque é uma volta completa, né? Ó, é uma volta completa, ó. Uma volta completa de um círculo é 360 graus, né? E a metade de uma volta, que seria daqui até aqui, ó, seria 180, que é um ângulo raso. Bom, como uma volta completa, que é um círculo, né, do relógio, vai medir 360 graus, e este relógio está dividido em 12 horas, 12 partes iguais, então eu vou dividir 360, que é o total de ângulos da volta completa, para 12 pedaços iguais, são 12 horas, então cada pedacinho vai ser 30. Então a gente pode concluir que cada ângulozinho desse daqui, ó, cada hora vai ser 30 graus. Agora vamos ver aqui o que, é que a questão tem aqui para a gente calcular o valor do x. Ó. Olha só, daqui para cá eu tenho 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas. Então tem 5 partes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que eu já descobri que cada uma dessas partes mede 30 graus. Então, basta eu multiplicar 5 vezes 30, olha só, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 3, 15, 150. Então, eu tenho que esse ângulo aqui ele vai medir 150 graus, porque ele está dividido em 5 partes e cada uma mede 30 graus. Tá legal? Atividade de número 8, questão que já caiu no SPAES, olha só. Vera está fazendo um curso de dobradura. Ela fez um cisne usando 2 cores de papel. Veja como ele ficou. Vera percebeu que a parte mais escura do cisne tem a forma de que é essa parte aqui, ó. Vamos analisar aqui, ó, uma base maior, né? E essa aqui em cima também paralela a ela, base menor. Aqui eu vou ter uma altura, né? Porque vai formar um ângulo reto bem aqui, olha só. Uma altura. Então, por essas características, olha só, base maior, base menor e altura é característica de um trapézio. Inclusive, para a gente calcular a área de um trapézio, né, vai ser A de área igual a base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Então, aqui é um trapézio. Ok, pessoal? Assim a gente chega ao fim de mais esta videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta e compartilha. Se inscreva no canal e ative o sininho, isso é muito importante para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tá ok? Forte abraço a todos, que Deus abençoe.